Olá, eu sou Daniel Pocai e estou construindo um motorhomer artesanal solo. Hoje eu vou mostrar como eu coloquei o ACM, como eu retirei as janelas, como eu soldei as travessas, o espaço que eu dei entre os vãos das janelas, o material que foi usado, como foi colocado, esses detalhes. Acredito que é uma das fases mais importantes, porque esteticamente, quando você olha para ele e ainda ele tem aquelas janelas, aqueles vidros de ônibus, ele pode até ter documento. Esse aqui já tem documento, já está documentado, registrado. Mas você olha para ele, ele é um ônibus. Quando você fecha o ACM, que você olha, o ACM, o vetroresina, ou o que você usar aí na tua criação, aí quando você olha, ele tem aquele aspecto de casa. Ele está fechado, sabe? As janelas pequenas, configura o motorhome. Então essa eu acho que é assim uma das... É a transformação. É a partir desse que aí ele se transforma. Ele passa a ter cara de motorhome. Eu vou mostrar como coloquei as travessas, como removi as janelas, cortei, colei a dupla face, esses detalhes. Segue o vídeo. Então, essa primeira imagem mostra como ele era micro-ônibus ainda. Quando eu comprei ele e trouxe lá do interior de São Paulo, quase divisa com Minas, e vim rodando com ele. Ele era assim. E já vim pernoitando dentro dele, fui até na praia com ele. Então, claro, conforto zero, isolamento térmico zero. Então, mas tudo bem, era uma aventura. A vida sem uma aventura não é nada. É só uma passagem daí. Um homem que não tem história é um homem que não viveu. Então, seguindo, aqui já mostra ele como ele foi para a vistoria do Inmetro, com as janelas pintadas, já com a porta nova, até porque ele tinha umas portas pantográficas e aquilo já não fechava mais, ele tinha colocado um cadeado, aquilo o Inmetro não ia aprovar nunca. Então eu falo sempre, o mais certo possível, o mais simples também, mas o mais certo possível. E aí ele foi, e aprovou na primeira no Inmetro. A retirada das janelas, eu acredito que essas janelas, depois que sai do ônibus, não servem para muita coisa. Principalmente os vidros, né? A parte de baixo ali. Então, as borrachas, 20 anos aí, já está tudo ressecado. Não tem jeito de tirar. Peguei uma faca bem afiada, passei um detergente de lavar louça na faca, no fio da faca. Cara, não tem o que não corte. Corta todas as borrachas. Aquilo é uma facilidade. E aí é só remover os vidros, procurar uma caixa de um papo entulho, né? Não vai largar isso aí no terreno aí, no meio ambiente, porque daqui a um pouco você vai levar uma multa. E remover tudo, aquilo não adianta ficar guardando. É entulho. Eu ocupei, sim, as partes de alumínio para fabricação das janelas novas. Até vai ter vídeo aí da fabricação das janelas. O vidro foi mandado fabricar, temperado, para não ter problema. Segurança dos ocupantes do motorhome. A solda foi feita com eletrodo 6013, 2,5 e uma máquina de solda simples. E a questão do vão, assim, para sustentar o ACM, né? Eu andei procurando informações e o que eu consegui é que a cada 50 centímetros deve-se colocar uma travessa. O ACM ter a sustentação de não, não ondular, não, né, ter firmeza. Então,
O vão da janela ele tem de altura 98. Então eu dividi o meio ali e coloquei. Com exceção aonde foram as janelas, claro, onde vão as janelas, elas ficaram um pouquinho mais baixas. Você tem que pôr uma na horizontal e uma na vertical para que a janela tenha sustentação, porque o ACM, se ele ficar só no ACM, ele vai baular, ele não vai ter firmeza. Então cuide desse detalhe. Mas cada projeto, cada um com o seu projeto. Então, depois disso feito, eu acredito que agora é só colar a dupla face, já deixar aquele detalhezinho na ponta da capa da dupla face com a fita crepe para você poder puxar, porque depois que colocou o ACM, se você não fizer esse detalhe como um gatilho, né, para você puxar ele, para desgrudar a capa da dupla face. Mas isso é uma coisa simples, também não vou ensinar isso. Se você não sabe fazer, procure aprender. Vou ensinar só uma vez também. Vou mostrar só uma vez como eu coloquei o ACM sozinho. Não tem ajuda de ninguém aqui não. O ACM foi colocado, foi cortado, foi trazido até o carro sozinho. Erguido com a ajuda de 2 cintas que eu tenho desde o tempo que eu viajava de moto. Mas isso, viajar de moto é uma história para outro vídeo. E aí, ergui a chapa, ficou grande, baixa, corta. Outra coisa, vou ensinar uma dica de mestre depois. Se você precisar tirar uma pequena parte do ACM, eu vou ensinar até como cortar, fazer cortes redondos no ACM. Mas segue o vídeo. Meu caminho, no chassi a primeira solda, um sopro de fogo, cortando o aço, desenhando um novo lar. Cai, deixa a estrada me levar, nesse motorhome a liberdade vou montar, vedando a alma, colando cada parte, essa é a minha mais pura forma de arte. Cai, deixa a estrada me levar, deixa a estrada me levar, nesse motorhome a liberdade vou montar, vedando a alma, colando cada... Janelas já estão removidas, as travessas já foram colocadas, soldada e pintada. Encontrei uns pontos de ferrugem, já tratei, já pintei também, já aproveitando que está com a mão na massa, e depois que fechou, nunca mais incomoda. Meu caminho, no chassi a primeira solda, um sopro de fogo, cortando o aço, desenhando um novo lar. Cai, deixa a estrada me levar, nesse motorhome a liberdade vou montar, vedando a alma, colando cada parte, essa é a minha mais pura forma de arte. Cai, deixa a estrada me levar, deixa a estrada me levar, nesse motorhome. A primeira peça de ACM, que fica na traseira do ônibus lá, ela encaixa embaixo da fibra de vidro, que é a tampa traseira do ônibus, né? E o teto. E essa eu coloquei em cima de um perfil H. Até eu vou pegar ele aqui para mostrar para vocês como que ele é. Aqui. É um perfil H. Então, uma das partes encaixou na chapa de alumínio do ônibus e a outra o ACM encaixou. Para dar sustentação, vedação. Né? Então, assim, por isso que dá um certo trabalho para colocar essa chapa. Ela tem que entrar com pressão embaixo do teto do ônibus, uma certa pressão, porque ela precisa voltar e encaixar dentro do perfil do alumínio. Então, não é muito fácil, nem muito simples, mas é possível de fazer. Eu acredito que fique mais resistente. Então, outro detalhe, eu fiz uma emenda no meio das laterais. Precisei emendar o ACM, mas não, assim, não para facilitar o serviço, porque eu fiz sozinho, eu ergui as chapas sozinho. Não, eu fiz porque esse carro, ele tem, de para-choque a para-choque, ele tem 8 metros
e 40 centímetros. O vão das janelas aqui, que precisava ser fechado nessa lateral, tem 6 metros e 20 centímetros. Então não existe, pelo menos na minha região, não existe um fornecedor que tenha chapa de ACM mais que 5 metros. Então a emenda era inevitável, em algum lugar ia ter que ser feita, no meio, na ponta ou no final. Então eu optei em fazer uma emenda quase no meio, respeitando uma das travessas da janela que já tinha no carro. Ela é mais larga, então eu tinha uma base melhor para passar o ACM, para que as chapas ficassem fixadas. Foi essa a minha opção. Tanto do outro lado também, na parte que tem a porta, mesmo descontando a porta, do outro lado ainda sobrava 5 metros e alguma coisa. Então, de tudo que é jeito, eu ia precisar fazer uma emendazinha de, sei lá, 40 centímetros, 20 centímetros. Aquilo não ia ficar legal. Então, eu fiz uma emenda na parte de trás também. Até que se você olhar de um lado e do outro, a emenda ficou na mesma direção. É uma opção minha. Poderia ser feito em qualquer lugar também, na frente. Como eu falei, cada um com o seu projeto, cada um com os seus materiais, cada um com as suas condições. Então, essa foi a solução encontrada para o tamanho do carro. Então, seguindo aí. O corte reto no ACM não tem muito segredo. Você usa um estilete, uma régua, e você faz aquele corte num lado da peça, né? E aí, depois contra esse corte, você dobra a peça, né? E aí logo ele se rompe, ele separa as duas partes. Anterior lá, na primeira parte do vídeo ali, eu falo sobre a dica de mestre de como cortar o ACM com cantos arredondados ou remover milímetros, 2 milímetros, pequenas partes do ACM. A dica é usar uma tesoura, mas não qualquer tesoura, mas também não precisa ser uma tesoura especificamente para isso. Uma tesoura reforçada, uma tesoura de boa qualidade, bem afiada, óbvio, né? Oh, meu caminho, no chassi a primeira solda, um sopro de fogo, cortando o aço, desenhando um novo lar. Oh, cai, deixa a estrada me levar, nesse motorhome a liberdade vou montar, vedando a alma, colando cada parte, essa é a minha mais pura forma de arte. Oh, cai, deixa a estrada me levar, deixa a estrada me levar, nesse motorhome a liberdade vou montar. Vocês podem observar que tem uma certa dificuldade mesmo para colocar. A chapa ela entrou pressionada em cima, por baixo do teto, da fibra de vidro, né? E aí ela tinha que entrar com pressão, ela tinha que voltar para dentro daquela parte do perfil H lá. Então ela foi cortada, dimensionada de uma forma que ela entrasse com uma certa pressão. E depois que ela encaixou em cima, ela não volta. Então ela precisou curvar um pouco, fazer um pouco de curva ali. Eu precisei usar uma ferramenta assim para fazer ele entrar dentro da canaleta. E lá no final, aí nessa parte, você observa que a técnica acaba. Nessa hora a gente precisa usar da velha e conhecida força bruta para fazer ele ir para o lugar certo. Mas cuidado, não vai bater na borda aí do ACM, você pode estragar a chapa. Mas bater com técnica também, tá? Não sei se isso é possível, usar força bruta com técnica, mas tudo bem. Mas segue o vídeo. No chassi, o meu mapa, a minha lei, cada peça um desafio que enfrentei. Me sinto um vencedor.
O desafio foi vencido. E aí? Eu mereço um like nesse vídeo? Se eu sou o vencedor, no chassi o meu mapa, a minha lei, cada peça um desafio que enfrentei, com a técnica na mão e a força bruta, essa estrada é a minha luta, agora eu sou o vencedor, se eu sou o... Serviço concluído. Lateral fechado. Mais uma etapa concluída. O meu mapa, a minha lei, cada peça um desafio que enfrentei.